Agora a gente recebe com muito carinho, né? Com muita alegria aqui nos estúdios, professora Maria Amélia, uma grande querida de Sorriso, eu tenho certeza. Seu nome já está na história, né? Até porque temos agora um museu para contar a história e a professora tem a sua mãozinha grande ali junto para auxiliar para que isso acontecesse, a gente sabe. Mas a convidamos hoje principalmente para falar dessa data tão importante que é celebrar a independência brasileira, né, professora? Bom dia. Bom dia a todos que estão aproveitando este feriado, né? Eu hoje particularmente estou muito feliz porque eu participei do desfile na organização do desfile das escolas pela Secretaria de Educação e Cultura e eu vi assim a participação em massa, as pessoas foram realmente prestigiar. Nós estávamos sedentos dessas Eventos manifestações, assim, eventos. Por quê? 2 anos de pandemia, né? Hoje já livres de novo, de certa forma, não é? Que é justamente a palavra do dia, a liberdade, né? Graças a Deus. E aí tocaste numa palavra que é fundamental. Quando a gente fala em independência, a gente relaciona, né, com a liberdade. Liberdade. Automaticamente. Né? O que é ser livre, né? Um país livre. A independência aconteceu em decorrência de um processo que acontecia no mundo. Nós não somos isolados, não estamos isolados. Né? Um processo, nós estávamos falando há pouco de filósofos antigos, desde os filósofos iluministas com as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, lema da Revolução Francesa, aquelas ideias entraram no Brasil. Filhos de famílias abastadas iam estudar na Europa e trouxeram essas liberdades. E aí foi nascendo aquela sementinha, crescendo aquela sementinha de liberdade. Até então, nós estávamos, né, nas mãos de Portugal, pode-se dizer. Né? Por isso, até hoje, usa-se esse termo independência do Brasil. Né? Essas exatamente. Bicentenário. Olha que data significativa. Né? 200 anos já, né? 200 anos que o Brasil é livre, né, de Portugal. A história que se conta dentro da sala de aula, professora, é totalmente verdadeira. Eu já conversei com a professora um pouquinho sobre isso em outros momentos, mas até onde nós podemos falar nos microfones a respeito disso? Na verdade, os livros retratam, dependendo do autor, ele tem uma visão, não tem como ser totalmente imparcial. Tem determinados fatos que uns omitem, outros enaltecem, então a história ganha conotações diferentes, mas o fato em si, ele é real, ele é verdadeiro. Nós temos autores de livros de história do Brasil que contam essa história de uma forma perfeita. Pode não ter alguns detalhes, né? Por exemplo, nós temos o Peninha Gaúcho, né? Que ele, na verdade, não é professor de história, ele é jornalista. Ele lançou escreve coleção de livros de história com peculiaridades que atrai o público, e realmente aconteceram. O detalhe da história. O detalhe, que nos livros não, esses livros tradicionais não trazem. Na escola, no caso, no livro didático da escola, exatamente, da sala de aula, né? Mas, basicamente, nesta data, há 200 anos, se eu perguntar, professora de História Maria Amélia, o que aconteceu no Brasil? O que aconteceu? O que aconteceu é que em 1808 veio a família real fugindo de Napoleão. Quando a família real com a corte se transferiu para o Brasil, na verdade, nós já conseguimos a nossa liberdade ali, pode-se dizer, econômica, porque o Dom João abriu os portos a todas as nações, deixou de ser monopólio, né? De fato, porém não de direito ainda. Exatamente. Aí, em 1815, nós fomos elevados à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então, a nossa independência administrativa. E em 7 de setembro de 1822, a nossa independência política. Então, uma coisa foi decorrência da outra. No momento que os brasileiros tiveram aqui a corte portuguesa, eles sentiram esse gostinho de liberdade, porque o que fez Dom João? Criou o Banco do Brasil, criou a primeira biblioteca, o primeiro curso de medicina, ele trouxe condições melhores. Não pensando no povo, lógico, pensando na corte que veio, que eram mais de 4.000 pessoas. Eles fugiram da Europa numa noite tempestuosa e deixaram o povo à deriva, como se diz, deixaram literalmente para Napoleão, né, assumir o Portugal. O governo então, lá, assim, no momento que vieram para cá, o povo já começou a conhecer uma realidade diferente. Aí, lá em 1815, teve uma revolução do Porto e exigiram a volta do Dom João. O Dom João voltou, mas deixou o filho como príncipe regente, o Pedro I. Né? Bom, nesse meio tempo,
as cortes de Lisboa resolveram decretar que o Dom Pedro e a sua esposa, Leopoldina, deveriam retornar a Portugal e que o Brasil deveria voltar a ser colônia de Portugal. Como assim? E não mais um Reino Unido como era a época. Exatamente. Então, voltar a ser colônia depois de tanto tempo, impossível. Impossível. Foi aí que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, o famoso Dia do Fico, 9 de janeiro, né, de 1822. E, nesse meio tempo, foi crescendo aquele apoio a Dom Pedro. Tivemos personalidades importantes nesse processo. A maçonaria foi importantíssima. Para que isso acontecesse. E aí o Dom Pedro, né, naquele dia 7 de setembro, voltando de São Paulo, deixou a esposa Leopoldina na regência, e ela, neste meio tempo, no dia 4 ou 5 de setembro, ela escreveu uma carta para Dom Pedro, e ele recebeu essa carta nas margens do Riacho Ipiranga, e essa carta ela cobrava uma posição. Olha só, Leopoldina, uma mulher naquela época. Mulher é que manda no final das contas. Tem uma frase nessa carta que é bem interessante. Assim, se honras as calças que vestes, liberte-se de Portugal. Tá vendo? Olha Quem só. deu a ordem para a independência do Brasil? Exatamente. Está gostando da história, Everton Luiz? E aí ela... São os bastidores. Nesse meio tempo ele recebeu também uma carta das Cortes de Lisboa, e aí, indignado, né, teve esse momento lá de não sabemos se foi realmente assim, né, porque depois a coisa foi romantizada, mas nos tornamos livres. O resultado está aí até hoje. Somos livres hoje, se a gente trouxer para a nossa realidade nesse momento do Brasil, professora? Tu tocou num ponto aí espinhoso? Interessante. Não, porque... Para reflexão. Hoje é um dia para se refletir. Só para vocês né? entenderem, o Brasil tornou-se livre de Portugal, mas teve que pedir dinheiro para a Inglaterra para comprar essa liberdade, para Portugal reconhecer a liberdade do Brasil, que só foi reconhecida em 1825. E aí começou a nascer uma coisa chamada dívida externa do Brasil? Dívida externa. Nós ficamos submetidos à economia inglesa. Tudo vinha da Europa, tudo vinha da Inglaterra. O Brasil, até começar... E outra, né? O Dom João, quando retornou para Portugal, ele levou a nossa riqueza toda. Assim como ele fez em Portugal quando retornou, levou. Então, o Brasil estava quebrado. Financeiramente quebrado. Mas, aos poucos, eu acredito que nós estamos, assim... caminhando. É um país novo, jovem ainda, jovem. Se for pensar, não é? Se pensarmos em comparar com a Europa, né? Somos muito jovens. E liberdade significa, né, tu poder exercer o teu papel de cidadão. E liberdade, vocês são da imprensa, sabem? Liberdade, ela é em todos os sentidos, todos os setores. Hoje mesmo nós estamos observando alguns atos, né, de um poder, que deveria haver equilíbrio de poderes no Brasil. Sim. Isso faz parte da democracia, do regime republicano. E a gente está vendo alguns atos arbitrários que estão tirando a liberdade de expressão. Opa! Falam tanto em governos militares, que havia tanta censura, e a gente sabe que havia mesmo. Sim. O que está vendo com o Brasil? O Brasil que chegou ao bicentenário. Né? Então, é para nós refletirmos. O que está acontecendo? Por que é importante preservar esta soberania do país Brasil, professora? Importantíssimo. O Brasil, hoje, no mundo, ele é visto como o país do futuro, no sentido assim, de dominar a questão econômica. Nós temos uma riqueza no Brasil... As pessoas têm que agradecer diariamente, né? Nós temos tudo. Nós temos um solo riquíssimo. Nós não temos esses problemas climáticos que o resto do mundo tem, né? Nós somos um povo multirracial. Então, nós somos únicos. E o Brasil está sendo visto lá fora como o país produtor de grãos. Celeiro do mundo. O celeiro do mundo. E os olhos estão focados aqui. Por que vocês acham... Ou por que, Marlene, tu achas que está todo mundo de olho na Amazônia? Para preservar os animais, o bioma? O que tem de riqueza nesse solo? Né? Há que se pensar em tudo isso. E os símbolos nacionais? Ainda é importante que a gente os respeite, professora? Com certeza. Com certeza. Hoje falam tanto da bandeira nacional. A bandeira nacional é o nosso símbolo maior,
que ele é reconhecido no mundo. Vamos aí para as Copas do Mundo. Verde e amarelo da bandeira do Verde e Brasil. amarelo. O verde e amarelo é conhecido no meio do esporte, no meio político, econômico. É o que nos representa. Se nós formos fazer uma visita a um país europeu, estarmos com uma bandeira do Brasil, eles perguntam, né? Você é brasileiro? Exatamente. Está também, eu não sei se respondendo mas pode nos falar a respeito do nosso centro histórico e cultural de Sorriso, né? Como é que está isso e qual é o propósito desse espaço, professora? Pois é, né? O Centro Histórico Cultural tornou-se realidade no dia 1º de julho, com a sua inauguração, mas foi acalentado esse sonho há muito tempo. Hoje ele é um espaço onde nós, além de guardarmos a memória, através dos pioneiros, das fotografias e documentos, jornais, tem um espaço bem bacana ali que as pessoas podem manusear jornais, revistas de época. Além disso, é um espaço que vai ajudar a nós criarmos a nossa identidade como sorrisense. Porque nós, em Sorriso, você sabe perfeitamente, vem pessoas de todos os lugares. Nós não temos uma identidade. O que é ser sorrisense?